Bom, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, em formato diferenciado, por conta do trabalho em home office da Câmara Municipal de Bauru. Nós estamos mantendo as entrevistas com os vereadores, né, e sua prestação de contas pela TV e Rádio Câmara, gravando por meio de videoconferência. Bom, nós conversamos nesse momento com o vereador Sandro Bussola, por meio, né, dessa tecnologia remota, mas aí repercutindo os principais assuntos e discussões da semana aqui na Câmara Municipal. Vereador, obrigada por ter aceito o convite aí para falar mais uma vez conosco. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui na TV Câmara, prestando contas do mandato e de toda a atividade que a gente ainda está executando ainda na cidade de Bauru. Gostaria de começar repercutindo a situação da pandemia do Covid-19 nessa semana aqui na cidade de Bauru. Foi divulgado que já há alguns dias a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Hospital Estadual para pacientes contaminados chegou já à sua saturação máxima, né, 100% de ocupação. E que isso não é confirmado pela direção do Hospital Estadual, mas é a informação de bastidores de que alguns pacientes já estão sendo transferidos para hospitais de outras cidades, num raio de até 100 quilômetros aqui de Bauru. Eu queria uma avaliação sua, vereador. É uma situação que poderia ter sido evitada pelo município? E aí uma pergunta que eu faço não só do ponto de vista de maior isolamento social, claro, por parte da população, mas também uma estruturação um pouco mais disciplinada pelo poder público? Com certeza, nós temos que avançar na crise. E avançar na crise é ter tido coragem de fazer um hospital que cuidasse dos bauruenses. Não simplesmente um hospital de campanha, um hospital de baixa complexibilidade, que seria um hospital de leitos. Hoje nós temos 30 respiradores, sem um espaço físico onde ampliar esses leitos. E nós sabemos aí que o hospital estadual hoje está superlotado, alguns hospitais particulares já estão com o índice aumentando também das suas vagas, e nós podemos criar aí um colapso, tendo em vista a espera de promessas que o governo do estado, lógico que ele é o responsável em fornecer leitos, mas Bauru não procurou fazer sua parte. Se nós tivéssemos tido um hospital de campanha permanente, uma retaguarda, nós não estaríamos passando por essa situação hoje de falta de leitos no município de Bauru. Você participou há alguns dias de uma manifestação junto com outros dois vereadores, Yasmin Nascimento e Marquinhos Souza, e se alocaram, ficaram mesmo, né, alguns dias ali dentro do prédio do Hospital das Clínicas, até que ele, enfim, fosse colocado em funcionamento. Mas são 40 leitos que funcionam de retaguarda, né, na tentativa de amenizar aí os impactos da pandemia. Até que ponto esses 40 leitos, eles têm, de fato, amenizado um pouco desse problema, Sandro? Ele é muito importante porque os casos que não são graves, que estão sendo tratados Covid lá. Nós sabemos hoje que a lotação também lá está na capacidade de 40. Foi importante aquele movimento, mobilização da cidade inteira para abrir um hospital de 171 leitos. Olha, nós temos 7 pavilhões lá. O que faltou também, uma ação do governo municipal em assumir 2 pavilhões naquele momento e instalar 40 respiradores naquele local. O PAC ele é insuficiente, a capacidade de espaço físico é bem reduzida e hoje nós poderíamos muito bem ter 2 pavilhões funcionando e atendendo os bauruenses. O Hospital HC é importante e nós vamos continuar a luta porque ele não venha fechar depois esse processo de pandemia. Nós temos várias situações de cirurgias aí que foram marcadas, que foram canceladas, pessoas que estavam em tratamento que não estão podendo fazer seu tratamento por lotação de um hospital e não ter também UTI para essas cirurgias. Então, Bauru vai passar aí um ano crítico depois que passar todo esse processo de pandemia, tendo que enfrentar também todas essas ações aí daquilo que ficou para ser feito e não foi realizado e, portanto, cancelado. Bom, sobre a utilização dos leitos de internação, leitos de UTI privados aqui na cidade. Foi aprovado nessa semana pelo plenário aqui da Casa um projeto de lei de sua autoria que regula essa transferência, né, dos pacientes do SUS numa situação como essa que estamos vivendo aqui na cidade, que é a saturação, especificamente, né, no hospital estadual, enfim, que regula a transferência desses pacientes imediatamente para esses leitos privados. Qual é a estrutura
estrutura hoje, né, que as instituições hospitalares da cidade particulares têm para oferecer nesse momento, levando em conta o que você disse no começo aqui da nossa entrevista, que os leitos também já em breve podem começar a mostrar sinal de esgotamento também nos hospitais privados. Sim, com certeza. A partir do momento que o prefeito tomou a decisão de não realizar o hospital de campanha, que o governo do estado ia dar retaguarda e que ele iria comprar leitos particulares, precisa de uma lei autorizativa. Essa lei não chegou até a Câmara Municipal. Por isso eu tomei a posição, em conjunto com os demais vereadores, aprovei uma lei na Câmara Municipal que faz com que o Executivo Municipal, tendo, por exemplo, algum bauruense necessitando de leito, em função de Covid, que ele seja automaticamente, imediatamente, levado para um hospital particular da cidade de Bauru, independente do valor, porque agora, se a opção foi justamente leitos particulares, que faça o contrato, que chame as empresas privadas dos hospitais de Bauru, o que nós não podemos é vidas sendo perecer ou mortas e a responsabilidade criminal, né, em relação a isso, por não ter leitos particulares, que foi uma promessa de 60 dias atrás que iriam comprar. Houve um apontamento, há alguns dias, um parecer jurídico de um procurador apontando um limite para esta compra pelo poder público municipal de leitos privados, no valor aproximado aí de R$ 1.600. Alguns colegas aqui da casa, inclusive a vereadora Thelma Gobi, que é médica e presidente da Comissão de Saúde, rechaçaram esse valor, né, o apontamento com relação a esse valor, alegando que o custo diário de um leito de UTI gira em torno de 3 a 4 mil reais. Até que ponto, na sua opinião, vereador, esse parecer tem o caráter definitivo a ponto de o poder público municipal já bater o martelo levando em conta esse apontamento? Nós estamos diante de um decreto de calamidade pública, de um decreto emergencial também. Então, o momento agora nós queremos agir que a tabela SUS, o hospital privado, irá fazer. Então, já que não vai fazer, existe recurso, tem direito para isso, existe dinheiro para isso, então é urgente e necessário, portanto, que peça outro parecer. Nós estamos diante de um decreto de calamidade pública que é maior de qualquer lei. O que nós não podemos agora é vidas perdendo por falta de leito de UTI. Então, o momento agora é não se discutir valores. O momento agora é de ter leito de retaguarda, porque o movimento agora é pela vida e depois retomada da economia. A iniciativa de promover um chamamento público, né, com relação à contratação desses leitos privados, que teria sido uma ideia encabeçada pelo secretário municipal de saúde, doutor Sérgio Antônio, foi apontada por alguns colegas como um preciosismo no momento de pandemia, e a alegação contrária é que, quando se trata de dinheiro público, é necessário ter um pouco maior de rigor nesse tipo de procedimento. Qual é a sua análise, vereador? A minha análise também defende o rigor, só que já poderiam lá atrás já ter alertado. Ou não existe reunião, não se conversou antes o valor de um leito. Agora, um apontamento desse, o momento agora do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, tinha que ter visto isso lá antes, ter conversado com o jurídico, porque se não houvesse uma possibilidade em função desse parecer, se montasse o hospital de campanha. Agora nós não temos mais tempo de montar um hospital de campanha. Então, portanto, agora não existe saída. E neste momento o prefeito municipal tem que correr risco pelos atos que não assumiu lá atrás. E correr risco agora é comprar os leitos privados e fazer com que a população de Bauru não venha a perecer por falta de leitos em nossa cidade. Na sessão da última segunda-feira, vereador, o senhor comentou aí durante o seu pronunciamento a respeito dos posicionamentos do Conselho Municipal de Saúde. Se estes representantes, esses membros, estão tendo voz em meio às decisões que são tomadas para amenização dos impactos da pandemia. O senhor foi procurado por algum desses representantes? Existe uma preocupação com relação a esse sentido? Existe, porque tem várias demandas que têm ocorrendo que esses conselhos precisam ser ouvidos. Eu estive presente da OBS do Núcleo Gás, por exemplo, onde havia uma fila de testagem de pessoas com Covid, testando positivo e negativo, e uma senhora de 63 anos, há mais de 3 horas, sentado, aguardando o médico fazer uma prescrição de receita de pressão para ela ir até a farmácia popular buscar. Então, são ações como essa que podem ser evitadas.
Então é isso que o conselho precisa ser ouvido. Nós sabemos, por exemplo, que todas as receitas elas já foram renovadas. Então precisa um trabalho de orientação, um trabalho assistencial. E o que os conselhos estão clamando agora é a maior humanização nas UBS neste momento. Nós temos servidores que estão cansados, estressados, jornada dupla de trabalho, porque não é fácil você conviver com um vírus desse, com medo de contaminar a própria família também. Nós sabemos que o maior índice de contaminação são os auxiliares de enfermagem e enfermeiros do nosso município, e o conselho está sendo licenciado neste momento. É preciso mais humanização e ouvir o conselho nesse processo de pandemia. Sandro, ainda falando, né, sobre, enfim, as características, né, todos os impactos da pandemia aqui na cidade, mais especificamente, conversar com você agora com relação às atividades da Comissão de Direitos Humanos da Casa. Você trouxe uma situação também na última sessão com relação às pessoas que são humildes, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, de baixa renda aqui do município e que estão com dificuldades por conta da perda, do falecimento de alguns entes queridos, alguns familiares, infelizmente em razão aí do Covid-19, estão com dificuldade de custear as taxas de sepultamento. Uma reunião com a Endurbe para tratar desse assunto em especial já está sendo agendada. Já está agendado na próxima semana, já oficializei o prefeito municipal. Ela é uma doença desumana, porque além de ceifar uma vida, não dá o direito nem de sequer de um velório digno. O corpo sai do hospital e vai direto para ser enterrado. E a família tem que pagar por isso ainda. É desumano demais. E nós sabemos que a Prefeitura Municipal de Bauru fornece para as pessoas carentes o caixão e o translado, mas a taxa de enterro são cobrados, em média, R$ 400. Nós sabemos que tem muitas famílias que estão passando por processos de dificuldade financeira, que não têm o que comer. E a vida é ceifada agora, de uma tragédia dessa, ainda tem que recolher taxa. Não podemos admitir. Então, estou solicitando ao prefeito municipal que faça no seu decreto a gratuidade das vítimas do Covid, de pessoas que são vulneráveis, que não têm condição de fazer o pagamento, e sejam isentados dessa taxa. Sandro, um último assunto aqui para fechar nossa entrevista, por meio da videoconferência, como já avisamos aqui a quem nos ouve e nos assiste, é um projeto de lei de sua autoria, que também foi aprovado aqui pelo plenário da Casa, que estabelece a gratuidade da internet para os alunos da rede municipal de ensino nesse momento de pandemia. Como é que isso seria colocado em prática? Olha, a dificuldade que nós vemos hoje é que as mães estão com os filhos dentro de casa. E o maior desafio hoje é a alimentação. Entre a mãe optar em pagar uma internet para o filho e eu dar de comer, ela vai dar de comer. Ela vai dar o prato de comida para o filho. Hoje, o governo do estado, 42% dos alunos estão tendo aulas de videoconferência. Nós não temos esses dados na cidade de Bauru porque falta informatização. E neste momento agora de pandemia, isso já era para ter feito lá atrás, automaticamente, quando se liberou esses alunos, as crianças cadastradas no Bolsa Família já teriam que ter a sua gratuidade. Há recurso para isso, há tecnologia para isso e agilidade para isso. E nós temos que entender uma coisa, nós não sabemos quando vai voltar a aula. Nós não sabemos qual vai ser o desenvolvimento dessa pandemia daqui para frente. E se a gente não tem uma ação efetiva agora, esse projeto autorizativo tem que acelerar e a secretária tem que colocar em prática, através de todas as internets já existentes no Brasil, um pacote extensivo para as pessoas, para as crianças que são assistidas pelo programa Bolsa Família. Ok, vereador Sandro Bussola foi nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista, num formato diferenciado, por meio de videoconferência, em razão do trabalho em home office da Câmara de Bauru nesse momento aí de pandemia do novo coronavírus, com efeitos também aqui na nossa cidade. Sandro, obrigada mais uma vez, viu, pela entrevista. Lidiane, eu que agradeço e sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Nós agradecemos você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima.